Olá, meu nome é Gabriel Secchini, sou estudante de graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. E neste vídeo apresentarei o resultado do projeto de iniciação científica em que venho trabalhando ao longo de 12 meses, intitulado como Modelagem Molecular Computacional aplicada ao estudo do carreamento de edulcorantes pela beta-lactoglobulina bovina, onde fui orientado pelo professor Eduardo Basílio de Oliveira. A beta-lactoglobulina é uma pequena proteína globular compacta e solúvel em água, e ela é a proteína mais abundante do soro de leite de animais ruminantes, isso em porcentagem massa-massa. E ela corresponde a 58% das proteínas encontradas no soro e cerca de 10% das proteínas totais do leite. Ainda sobre a beta, ela pertence ao grupo das proteínas denominadas lipocaínas, que no geral possuem boa capacidade de formar complexos com ligantes hidrofóbicos leves, em alguns casos até com ligantes não hidrofóbicos. Além disso, ela é frequentemente utilizada como proteína modelo devido às suas propriedades técnico-funcionais e por ser relativamente fácil estudo. Porém, existem poucos estudos relativos a interações e possíveis complexações da proteína beta-lactoglobulina com ligantes hidrofílicos, haja visto que, por ser uma lipocaína, a tendência é a formação de complexos com ligantes maioritariamente hidrofóbicos. Por isso, é de interesse para a indústria alimentícia e para os cientistas da área de tecnologia de alimentos conhecer o possível ou os possíveis sítios, bem como as interações intermoleculares que os regem. Afinal, tendo explicações em escala molecular para as propriedades do complexo formado, é possível propor intervenções ou alterações em produtos que utilizam o soro do leite de forma mais racional e menos empírica. Para isso, é fundamental a utilização do estudo em sílico, que permite a simulação computacional dos fenômenos observados in vitro, porém com a visualização em escala microscópica. Como já era de se esperar, o presente trabalho irá investigar os possíveis sítios e as interações da beta-lactoglobulina com ligantes de caráter maioritariamente hidrofílico, nesse caso, os edulcorantes polióis. Para entender as interações, precisamos primeiro conhecer quem são os edulcorantes polióis e como são as interações que os regem. Os edulcorantes, nesse caso alimentícios, são também chamados de adoçantes e são frequentemente utilizados na indústria como substitutos da sacarose. Essa substituição se dá pelo baixo índice calórico relativo e por não serem cariogênicos. A utilização deles se dá em diversos produtos, como goma de mascar, biscoitos, chocolates, etc. Os polióis, nesse caso, apresentados de cima para baixo, são respectivamente o xilitol, o manitol, sorbitol e eritritol. Eles são uma classe de edulcorantes também chamados de álcoois de açúcares. Eles possuem diversos grupos de hidroxila e isso os confere um elevado caráter hidrofílico relativo aos demais edulcorantes do grupo. Isso fez com que fossem fortes candidatos a serem objeto de estudo do presente trabalho. É previsível a partir daqui que, se casos polióis formem complexos com a beta-lactoglobulina, provavelmente a interação determinante para a formação do complexo será de tipo de ligação de hidrogênio. Assim, pode-se concluir que o objetivo do presente trabalho é aplicar modelagem computacional, docking dinâmica, por exemplo, para o estudo da formação e estabilidade dos complexos formados pela beta-lactoglobulina bovina e edulcorantes polióis. Para isso, será necessário avaliar as interações que regem a estabilização dos complexos formados por meio das distâncias e ângulos das interações intermoleculares, auxiliadas por uma análise de fitting geométrico das superfícies de Connolly calculadas para o par proteína-ligante. Inicialmente, obteve-se o cristal da proteína no Protein Data Bank, contudo o cristal é estático e não representa fielmente a proteína em seu estado real, então foi necessário realizar etapas de preparo da proteína, para ela se ambientar e poder ser modelado mais próximo do real. A primeira etapa envolveu analisar se seria necessário adicionar hidrogênios que não se encontravam no cristal, mas que faziam parte da estrutura proteica para manter sua estabilidade. Felizmente, nesse caso, a proteína estava completa, não sendo necessário realizar esse tipo de procedimento. A seguir, a proteína foi submetida ao campo de força Gromos, que vem incluído no pacote Gromax. Então, nesse caso específico, foi o Gromo 53A6. Então, ela foi inserida na célula dodecaédrica, preenchida com água e realizado um equilíbrio de cargas, por meio da adição de íons, e foram impostas restrições de movimento. Assim, a proteína passou por diversas etapas de minimização, com sequenciais retiradas cautelosas das restrições inicialmente impostas, para que se obtesse uma conformação de menor energia sem que ocorresse problemas termodinâmicos provenientes de uma súbita ambientação, seguidas por uma consequente perda da memória cristalográfica. Após essa etapa, a proteína foi levada à etapa de equilibração do sistema, onde foi submetida a etapas de controle de pressão e controle de temperatura, NVT e NPT, para ambientá-la às condições ambientais desejadas. Logo em seguida, a proteína foi submetida à análise de MRSD via PyMol, com o objetivo de compará-la em relação ao cristal inicialmente obtido e verificar se houve ou não perda da memória cristalográfica. Como o RMSD foi menor do que 3 angstroms, é possível afirmarmos que as etapas de preparo do sistema foram realizadas com êxito. Em relação aos edulcorantes, foi muito mais simples a etapa de preparo dos sistemas, pois tendo em mãos a estrutura química, podemos facilmente modelar a estrutura via Avogadro e ajudar os parâmetros pelo ATP Topology Builder.
Assim, ao final, obtemos uma estrutura para os edulcorantes na sua conformação energeticamente mais favorável. Seguindo pela etapa de docking propriamente dito, utilizamos o Autodock Vina para a realização de blind docking, já que não conhecíamos de antemão o sítio da beta-lactoglobulina para os edulcorantes trabalhados. Foram realizados para cada edulcorante 3 processos de blind docking, em que cada processo resultaria em 9 poses a serem avaliadas, utilizando 27 poses como visto, por edulcorante. Após a análise do fitting geométrico, foram eliminadas todas as poses consideradas inviáveis de prosseguirem aos próximos passos. Com isso, obteve-se 7 poses para o xilitol, 5 do sítio denominado como sítio A e 2 do sítio denominado como sítio B. Para as demais poses, 12 no total, dos outros 3 edulcorantes, todas foram na região do sítio A. Com isso, podemos prosseguir para uma seleção de uma pose de cada sítio avaliada em relação ao seu fitting geométrico, das superfícies de côndyle e também das distâncias de ângulo de ligação. O sítio 1, resumidamente, é uma região com baixíssima hidrofobicidade, como pode se observar no canto superior esquerdo, uma região com excelente encaixe, como podemos observar pelas superfícies de côndyle. Eu irei passar rapidamente pelas figuras que foram confeccionadas de forma a que eu possa realizar comentários pontuais apenas. Qualquer informação a mais pode ser encontrada nas próprias figuras. Para o xilitol, as interações no sítio 1 obtiveram a distância média por volta de 2,15 Armstrongs e ângulo médio de 134. Pode-se notar ainda uma excelente interação com resíduos de triptofano, com elevado ângulo e baixa distância, o que é um forte indicador de uma interação de hidrogênio forte. O triptofano 19, por exemplo, teve uma distância inicial de 2,03 Armstrongs e ângulo inicial de abertura de 146,01. Já para o manitol, as interações no sítio 1 obtiveram a distância média de por volta de 2,39 Armstrongs e ângulo médio de abertura de 125. Destaca-se ainda a interação no resíduo vanillina 43, né, que teve uma distância inicial de 2 Armstrongs e ângulo inicial de abertura de 148, e no glutamato 44, que teve uma distância de ligação de 2,09 e ângulo inicial de abertura da ligação de 135,91 Armstrongs. Isso também, como eles também possuíram uma baixa distância e uma ligação bem aberta, pode-se comentar também que o número expressivo de interações que o monitor realizou reforça a estabilidade do complexo formado. Porém, essa estabilidade ao longo do tempo só pode ser confirmada por estados de dinâmica molecular que a gente vai ver mais à frente. Como que isso é feito? Para o sorbitol, eu prefiro não comentar muito a respeito do ângulo e distância média, pois houve uma grande variação em respeito às distâncias de ligação e ângulos de ligação. O grande destaque aqui foi a interação da glicina 59 com o sítio 1, que teve uma distância de 1,98 Armstrong e ângulo inicial de 168,83 graus, o que é indicativo de uma promissora interação de hidrogênio para a estabilidade do sítio. Já para eritritol, houve um número expressivo de ligações de hidrogênio, como no manitol. A distância média aqui foi de 2,57 Armstrongs, com ângulo médio de 122 graus, o que mostra que as interações presentes no sítio são majoritariamente promissoras. O sítio 2 aqui apresentado possui muitas regiões com elevada hidrofobicidade, apesar dos sítios de asparagina possuírem boa distância de ligação, com média de 2,44 Armstrongs. Os ângulos aqui obtidos não foram lá muito interessantes, né? Ângulos aí inferiores a 110 graus, 116 graus, né? 90 graus. Porém, os resultados não são suficientes para a exclusão desse sítio, porque são resultados iniciais, né? Precisa-se da etapa de dinâmica molecular para averiguação se de fato ou não esse sítio é um sítio viável ou um sítio que eu posso descartá-lo. Pode-se concluir, então, que o sítio 1 é provavelmente o que tem maior potencial para o carregamento dos edulcorantes aqui avaliados. Ainda é necessário aguardar os resultados das simulações de dinâmica molecular que estão em andamento para poder assegurar com mais confiança a localização do sítio, bem como a permanência das interações ao longo do tempo, porque a gente vai poder acompanhar a trajetória dessas interações e a distância e o ângulo como eles variam em função do tempo, podendo assim assegurar a estabilidade dessa ligação em um caso real. Após isso, torna-se possível a aplicação dos conhecimentos aqui adquiridos da indústria para melhoramento de produtos, quanto em novas pesquisas na área.